Boa noite, meu nome é Ana Luísa. Vim aqui hoje apresentar um tema para vocês que é muito importante e que está relacionado com o coronavírus, que foi um dos assuntos mais comentados no ano de 2020. Então, vamos falar sobre o diagnóstico sorotipagem. Os alunos que são responsáveis por esse trabalho são Ana Luísa, Evelyn Gomes, Lorena, Juliana, Daniel e Maria Eduarda. Matéria de genética e o curso farmácia e biomedicina. Vamos lá. A Covid-19 foi o assunto mais falado em 2020. E essa doença infecciosa é causada pelo novo coronavírus associada à síndrome respiratória aguda grave 2, que é o vírus SARS-CoV-2. Coronaviridae compreende uma grande família, sendo que pelo menos 7 dentre os coronavírus são bastante conhecidos como causarem doenças respiratórias em humanos. Os coronavírus, ele tem uma capacidade de infectar praticamente todos os principais grupos de animais, sendo que alguns dos que hospedam outras espécies podem passar a contaminar humanos. O entendimento atual, que é sobre SARS-CoV-2, é o terceiro coronavírus transmissível de um animal ao homem. A transpor a barreira entre espécies, e se tornar capaz de infectar humanos nas 2 últimas décadas. Com isso, o diagnóstico sorotipagem, ela está aí como um exame para fazer o diagnóstico, dos anticorpos. É importante ressaltar o histórico da doença. E o SARS-CoV-2, ele causa a Covid-19, que é uma doença, que teve seus primeiros casos lá na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, no final do ano de 2019. E a doença pode apresentar-se como uma infecção branda, podendo também desencadear pneumonia, e também dando insuficiência respiratória dessa forma e levar a pessoa à morte. No dia 23 de janeiro de 2020, foi decretada quarentena nessa cidade de Wuhan. Porém, a doença não ficou restrita na cidade e se espalhou, primeiramente na China, no país inteiro, em seguida no continente asiático e assim por diante em todos os países do mundo. No dia 11 de março de 2020, desse ano, a Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia Covid-19. E nessa data já havia mais de 118 mil casos da doença registrados em mais de 100 países e 4.291 mortes. E o exato surgimento desse vírus ainda não se sabe. Porém, o SARS-CoV-2, ele possui como hospedeiro determinadas espécies de animais, como morcegos, e também o pangolim, que é um animal que vive na China, e muitas pessoas na China utilizam esses animais como fonte de alimento. Eles comem esses animais, então daí pode ter sido um possível surgimento do vírus. Ademais, sobre o vírus, sabe-se que o período de incubação dele é de 4 a 14 dias, taxa de transmissão do vírus de 2,75, ou seja, o indivíduo passa para quase 3 indivíduos o vírus, e a doença possui uma letalidade global de 3,4% e aumenta de acordo com a idade ou se a pessoa tiver alguma doença, doença crônica, como hipertensão, câncer, doença cardiovascular, diabetes. E o paciente acometido por COVID, ele pode apresentar tanto o caráter assintomático ou sintomático. E o sintomático são sintomas, pessoas que sentem sintomas como tosse, febre, falta de ar, sintomas gastrointestinais, E
E é válido citar também que, como é uma doença nova, não sabemos ainda o certo de todas as formas de apresentação que o vírus pode causar no organismo humano. Para compreender mais, a expansão da pandemia e tudo isso que eu já disse antes, os laboratórios e as empresas produtoras de reagentes de diagnósticos passaram a desenvolver testes para pesquisa de anticorpos e antígenos relacionados ao vírus. E com esses estudos, já ressaltavam que o coronavírus são agentes infecciosos imunogênicos, ou seja, o organismo ele reage contra a presença do vírus e produz os anticorpos. Inicialmente, ele produz anticorpos de classe de hemoglobina A, que é o IgA, hemoglobina M, IgM, e na sequência dessa classe de hemoglobinas, eles produzem o IgG, que é o anticorpo que indica que já ocorreu a infecção na pessoa, ou seja, ele é criado a partir de um tempo depois que a pessoa foi infectada. E por isso que indica que essa infecção, que já aconteceu. Já o anticorpo IgM, ele é indicado na produção nas primeiras fases da doença. Ele apresenta só nas primeiras fases. Então, isso quer dizer que você, no caso de dar positivo para IgM, quer dizer que você esteja infectado. E com o passar dos dias, a sua concentração vai se elevando e todos esses resultados podem diminuir a chance de dar falso negativo. Os testes sorológicos em laboratórios eles são feitos de duas formas, praticamente. Através da quimioluminescência, que são os testes que indicam o seu IgG e IgM separadinho, bonitinho, para saber como que eles estão. E tem também os testes de laboratórios remotos, que são os testes rápidos, Só que indica que esse desempenho dos testes rápidos são muito baixos e tem deficiências no teste. Eles não saem com muita precisão. E como a sorologia tem sido considerada um método auxiliar para o diagnóstico da infecção do SARS-CoV-2, sim, é dispensável, um teste que tem um desempenho baixo. E é indicado o teste de sorologia para pessoas que já foram infectadas, entendeu? Que aí vão ter um estudo sobre como que o seu corpo reagiu com aquele vírus, se produziu anticorpos ou não, se a pessoa pode afrouxar um pouco o isolamento social, ou se caso não tenha criado, aí vai ter que seguir a quarentena normal, igual as outras pessoas que não foram infectadas ainda. Para fazer esse teste, também é preciso saber a hora certa de fazer ele, porque caso contrário, dá um falso negativo. Por quê? A partir da segunda semana, é a hora que a quantidade do vírus diminui progressivamente e o indivíduo produz anticorpos contra o vírus, Principalmente os anticorpos IgG e IgM, que são os mais importantes para isso. E é exatamente esse caráter único que é possível identificar a presença de anticorpos para o SARS-CoV-2 nas pessoas que já foram infectadas pelo vírus. Então, assim, é super importante saber a hora certa, porque senão dá um falso negativo e a pessoa fica sem saber o certo de como ela está reagindo ao vírus. E para explicar melhor para vocês o que é esse IgG ou IgM, eu vou falar um pouco do que é anticorpo, que são proteínas, denominadas hemoglobinas, produzidas pelo sistema imunológico contra o agente invasivo. E sua função é reconhecer, neutralizar e marcar componentes dos agentes infecciosos para que o nosso organismo elimine eles. E ao longo da vida, o nosso corpo desenvolve uma série de anticorpos contra muitos agentes infecciosos e de diversas classes, e dentre as quais destacam as hemoglobinas de classe M e de classe G, que é o IgM e o IgG, que são a maioria
né, dos testes sorológicos. Eles são detectados na maioria destes testes. A diferença do IgG e do IgM é feito em quimioluminescência no laboratório e serve para discriminar quais os tipos de anticorpos estão detectáveis, sendo que o IgM é mais associado à exposição recente e o IgG é a exposição que ocorreu há mais tempo. É importante também saber a diferença entre os testes. O RT-PCR, como o grupo já apresentou, é o exame que identifica o vírus e confirma a COVID, e é feito no início da doença. A sorologia já serve para identificar os anticorpos. É importante você saber disso. E a amostra é realizada pela coleta do sangue do paciente. É um exame também realizado através de imunoensaio automatizado em metodologias de quimioluminescência. Já os testes imunológicos rápidos indicam também os anticorpos, porém não é confiável. E para realizar esse teste é necessário uma lâmina de nitrocelulose que reage à amostra coletada e apresenta resultado visual em caso de diagnóstico positivo. Apresenta uma corzinha, né? Também queria ressaltar que é importante saber se o exame sorológico que você vai estar fazendo distingue o IgG e o IgM. Porque é o seguinte, nos laboratórios, eles fazem também o exame sorológico de anticorpos totais, que é aquele que vai colocar lá tudo de uma vez. Pode ser que alguns laboratórios eles já colocam o que distingue um do outro, né? Do IgG e do IgM, porém tem outros que não, né? Aí, então, seria importante também a pessoa saber disso, para quando sair o resultado, ela não ficar confusa. Mais à frente, eu vou explicar melhor sobre os possíveis resultados e as diferenças do exame que distingue o IgM, o IgG e dos anticorpos totais. Ademais, né, referente às complicações da sorologia, quer dizer que a quantidade de anticorpo formado varia e ocorre em diferentes momentos de detecção, né? Como eu já expliquei antes. Quais são esses momentos? E, ainda que a maioria dos infectados por coronavírus mostram que por volta lá do 7º dia eles sejam evidenciados com os anticorpos, é importante atentar que alguns pacientes poderão ter uma variabilidade imunológica, sendo ela maior ou menor. E esse espaço é compreendido entre a contaminação e a detecção de anticorpos. Também não é possível afirmar que se os anticorpos formados impedem uma possível reinfecção, ou seja, né, se conferem imunidade e, caso positivo, qual a sua duração. Ainda não se sabe se o IgM e o IgG eles são a longo prazo, principalmente o IgG, se ele perdura, né, por tanto tempo. E se perdurar, não é em todo mundo que acontece isso. Então, varia muito, né, se a pessoa tem menos ou mais, se a pessoa criou ou não. E aí é onde surgem os possíveis resultados no qual eu disse agora, atrás, entendeu? E esses possíveis resultados, né, que eu tinha dito, da diferença de exames, os que eu vou falar aqui agora é o que distingue o IgG do IgM, né, os possíveis resultados que a pessoa poderia ter. Então, quando o IgM não reagente e o IgG também não reagente, indica uma possível ausência de infecção. Mas cuidado, porque se a pessoa fazer fora do período adequado esse exame, existe uma possibilidade do resultado ser um falso negativo. Quando o IgM reagente e o IgG não reagente, sugere que a pessoa esteja na fase inicial da doença, né? Então, por isso, você deve ficar em isolamento, né, social e aí por no mínimo 14 dias. Depois, você pode fazer um novo exame e saber se você adquiriu a hemoglobina IgG, quer dizer, desculpa. IgM reagente e IgG reagente, o resultado do IgM
reagente significa que provavelmente você está com a Covid-19 e que seu organismo está lutando contra essa infecção. Já o fato do IgG ter sido reagente também indica que seu organismo pode estar produzindo os anticorpos que fornecem imunidade a longo prazo. O IgM não reagente e o IgG reagente. Este resultado indica que há uma provável infecção que já aconteceu. Como seu IgG seja o anticorpo produzido na fase tardia, né, a longo prazo, significa que a imunidade já teve, você já tem e esse anticorpo já foi adquirido. E eu queria falar de uma observação aqui muito importante, é que o Covid, todo mundo sabe que é uma doença nova e que a gente não sabe se essa imunidade conferida pelo IgG é pela vida toda. Não se sabe ainda se você pode ter isso, sei lá, daqui 10 anos, daqui 3 meses, daqui 2, daqui 2 semanas. Não se sabe até que ponto a pessoa ela pode ter, entendeu? Essa imunidade. E é como eu disse também, queria falar de novo. É importante você saber lá no laboratório se o exame sorológico que você está fazendo dá esses resultados ou se é dos anticorpos totais. Porque se você ver lá, chegar lá, ver seu exame e tiver lá reagente ou não reagente, que é o que normalmente sai do exame de anticorpos totais, significa que se der no exame de anticorpos totais reagente positivo, indica a presença de anticorpos IgG e IgM. Ou somente o IgM, ou significa também que você pode ter o IgG. Aí você tem que conversar com seu médico, que ele vai saber te explicar. Se der reagente negativo, indica a ausência de anticorpos, ou seja, você nunca teve contato com o vírus. Então, eu queria ressalvar isso aqui, porque às vezes a pessoa que for fazer aqui, chega lá no exame, pode não ter essas noções básicas e se confundir. Mas, gente, sempre é importante com que você esteja acompanhado com o médico para analisar tudo certinho, tá bom? Gente, e a perspectiva para isso tudo que eu disse, todos sabem, novamente eu vou dizer que é uma doença nova, com um pouco mais de 6 meses de existência, né? Ou seja, não existe experiência anterior a 6 meses. Então, portanto, em relação aos exames e tratamento, precisamos esperar para saber se o teste vai encontrar anticorpos IgG durante toda a nossa vida, se a gente vai poder adquirir, né, esse anticorpo mais a longo prazo, que a gente tenha, né, que ter uma resistência maior. E mais importante ainda, é se a vacina pode dar isso a gente, né? As pessoas que não foram infectadas e, assim, ao grupo de risco também, para que a gente volte a ter uma vida, entre aspas, normal, né? Seria um grande feito se a gente tivesse uma proteção definitiva contra isso. Então, resta uma dúvida maior, né? Se os anticorpos IgG positivos no teste serão a garantia da existência de uma memória imunológica, né, capaz de impedir uma nova infecção pelo mesmo vírus. E existe também ainda a possibilidade de mutações com o SARS-CoV-2. Então, isso poderia levar a uma nova onda, né, que é o que já está prevista para acontecer. E é o que a gente quer, a nossa perspectiva, né, é que essa vacina, que esse anticorpo IgG possa combater essa nova onda, possa combater o vírus, já que estamos vivendo com ele. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção e obrigado.